Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre, na lição dos jovens, nós estamos estudando sobre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Chegamos a uma lição bem interessante, que é a lição de número 5, que trata sobre fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Iremos tratar sobre ciência, sobre racionalidade, sobre teorias e propostas humanas, mas também sobre a revelação do Deus Todo-Poderoso. Então te convido a ficar conosco até o final aqui no nosso vídeo, no canal que é 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense, que é o canal EBD Sim Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos seguir a maneira que nós abordamos a lição da Escola Bíblica Dominical com uma exegese do texto bíblico, depois buscar a coerência bíblica e teológica da lição, pelo fato dela buscar e também trazer conhecimentos extra-bíblicos para confrontar com a palavra de Deus, nós iremos enfatizar mais conceitos científicos pelo fato de nós sermos cristãos e nós acreditamos na existência e na revelação geral e especial de Deus e queremos relacionar a ciência e a fé e buscar aquilo que é bom e positivo para firmar ainda mais a nossa fé no Deus que criou todas as coisas. Então te convido a ficar conosco até o final para buscarmos esse conhecimento e como aplicar este conhecimento no nosso dia a dia. Antes de meditarmos sobre os métodos científicos, as propostas científicas a respeito da criação de todas as coisas, vamos ao texto bíblico de Salmo 33, do 6 ao 9, Provérbios 8, do 22 ao 29. O texto de Salmos diz: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Isso nos faz lembrar de João capítulo 1 e também de Gênesis capítulo 1, quando o nosso Senhor, o Verbo, falou e tudo se fez. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Esse texto nos faz lembrar quando o Senhor juntou a porção seca, denominado pela ciência de Pangeia, e depois criou o homem, as árvores e os animais sobre a face da terra. Verso 8: Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Por quê? Porque o texto está relatando que ele criou todas as coisas. Por isso todos os seres devem reverenciá-lo. Versículo 9: Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E ele enfatiza o motivo de nós temermos a Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Um caráter especial do verso 9 é a criação de forma imediata de todas as coisas pelo poder de Deus. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Provérbios 8, do 22 ao 29, o texto diz: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quem é essa pessoa? Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. No primeiro texto de Salmo 33, ele convida a criação a respeitar ao Deus que criou todas as coisas. E em Provérbios mostra que a sabedoria pelo qual o verbo se expressa e se revela para criar todas as coisas
antes mesmo da terra ser criada, a sabedoria manifestada através do Verbo, que é Cristo, que é Deus, foi criada antes de todas as coisas. Nessa lição, nós iremos ver que existe sim a boa ciência, que pelas buscas de evidências, mas também pela honestidade, consegue se deparar de que toda a criação, a vida e o universo teve um princípio de criação. E é isso que nós veremos nessa lição. Portanto, eu convido o amado professor, aluno de escola bíblica dominical, a levar um conteúdo interessante para os seus alunos neste domingo pela manhã, para que eles se fortifiquem ainda mais na palavra do nosso Deus. A nossa lição desta semana basicamente traz o conceito de ciência e algumas propostas ou teorias que a ciência traz a respeito da existência de todas as coisas e como podemos relacionar a fé e a ciência e até se há a possibilidade de haver uma harmonia entre a ciência e a fé. Nós somos cristãos e pela revelação da palavra de Deus, nós cremos que Deus criou todas as coisas pela força do seu poder. Mas quando nós vamos para a ciência e para os métodos científicos e para a ciência que é simplesmente buscar os conceitos da realidade, o significado das coisas através da experimentação. Isso significa que para nós buscarmos uma harmonia entre aquilo que os naturalistas, os racionalistas dizem a respeito de tudo, é muito importante nós buscarmos na natureza a origem de todas as coisas. Buscar na natureza evidências de que isso tudo que existe foi criado e não só se desenvolveu do acaso. Então eu preciso muito da sua atenção para nós buscarmos dentro de conceitos científicos a base para nós entendermos de que tudo foi criado, mesmo que a partir da experimentação e observação não possamos comprovar que Deus criou todas as coisas, porque isso é por meio da fé, segundo Hebreus capítulo 11 e versículo 3. Mas para nos ajudar nesta tarefa, nós temos aqui dois livros muito importantes do físico e cristão Adalto Lourenço. O primeiro é um livro teológico, Gênesis 1 e 2, que é um livro simplesmente fantástico. Fala, logicamente, dos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, trazendo também a harmonia que há entre a palavra de Deus e a ciência. Esse livro nos ajuda há muito tempo. E o segundo livro, também do físico Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Esse livro já não é teológico, mas é mais científico. Nos ajudou muito sobre a questão do desenvolvimento das galáxias, da Via Láctea, dos planetas e etc. Então a primeira coisa que nós precisamos meditar nesta oportunidade é a questão sobre a origem do universo. Buscar, nos conceitos científicos, evidências a favor do criacionismo. Então primeiro vamos falar um pouco sobre as galáxias, depois iremos falar sobre a formação das estrelas, a formação do sistema solar e depois tentaremos finalizar com o tempo da existência do universo. Quanto tempo, qual a idade que o universo tem? Então, fica conosco, não sai daí, porque está bem interessante. No livro Como Tudo Começou, na página de número 84, a ciência, pela sua cosmologia, ou seja, o estudo para buscar evidências da origem do universo, constatou que, segundo a teoria do Big Bang, não deveria existir hoje nenhuma galáxia no espaço. E pelos telescópios nunca foi encontrado galáxia em formação, e sim prontas e funcionais. De acordo com essas teorias, as galáxias deveriam ainda estar em formação em alguns lugares, de acordo com o tempo em que as informações chegam até nós através da velocidade da luz.
o que nos faz lembrar do Salmo 33 e verso 9, que diz que ele falou e logo tudo se fez. Então, por meio dessa teoria e através da observação, se percebe que todas as galáxias elas foram criadas e existem e se mantêm em uma mesma idade desde o momento em que passaram a existir. Esses são um dos mistérios que os cientistas não podem explicar. Existe um outro, que é a questão da complexidade da chamada Grande Muralha, onde é um conjunto de galáxias que estão umas sobre as outras, que comporta dezenas de milhares de galáxias. Isso é um mistério. Também se encontra na página de número 89. A outra coisa é sobre a formação e o funcionamento das estrelas. Até aos dias de hoje, se sabe muito pouco como as estrelas surgiram e como elas funcionam. Aqui na página 85 do livro Como Tudo Começou, vou ler um trecho que diz o seguinte: um fenômeno específico que mostra quão pouco conhecemos sobre as estrelas ocorreu em fevereiro de 1996. Wikio Sakurai descobriu na constelação de Sagitário uma estranha estrela que recebeu o nome de Objeto de Sakurai, hoje conhecida como V4334 Sagitário. Em 94, essa estrela era provavelmente uma anã branca, com um diâmetro aproximadamente igual ao da Terra. Em 96, ela já havia se tornado uma gigante amarela brilhante com aproximadamente 70 milhões de diâmetros, 80 vezes o diâmetro do Sol. Isto significou um aumento de 8.000 vezes no seu diâmetro, cerca de 500 bilhões de vezes no seu volume. Em 98, ela havia crescido ainda mais e se tornado uma supergigante com um diâmetro de 210 milhões, 150 vezes o diâmetro do Sol. Em 2002, a estrela havia encolhido a tal ponto que já não podia ser detectada pelos mais possantes telescópios ópticos, embora possa ainda ser detectada na frequência do infravermelho. Esse tipo de objeto é conhecido pelos astrônomos como uma estrela que nasceu de novo. A teoria afirmava que esse fenômeno ocorreria num período de 10 e 100 anos e não apenas em alguns meses. Esses são alguns dos mistérios que a ciência observa, acha que sabe o seu funcionamento e sua origem, mas eles percebem que de fato não sabem. Ainda no livro Como Tudo Começou, sobre o sistema solar, a sua origem e o seu funcionamento, ele nos explica coisas ainda mais fortes em relação à falta de entendimento dos cientistas de como as coisas funcionam. A explicação naturalista da origem do sistema solar não corresponde com as evidências que foram encontradas pela ciência. Nessas evidências que foram encontradas, não existiria, se fosse segundo a proposta da ciência, não existiria Júpiter, nem Saturno, nem Urano, nem Netuno. Pela questão dos gases que iriam se dissipar, esses planetas não existiriam. A inclinação do Sol não existiria, o momento angular do Sol também seria outro, os planetas seriam completamente iguais, e o planeta Vênus é um grande mistério, ele gira ao contrário, e ele é mais jovem do que todos os outros, ou seja, nenhum deles são iguais. Veja que as próprias evidências da observação do universo e das coisas criadas mostra que toda proposta ou teoria científica ela não pode ser aceita como uma verdade absoluta e como uma base para todo tipo de estudo, porque é só proposta e teoria. Thomas Clark, da Flórida, ele disse: causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais. Já sobre as galáxias, a luz das galáxias e o tempo ou a idade do universo, aqui no próprio livro Como Tudo Começou, nas páginas 87 a 90, nós podemos concluir que, por não conseguirem medir de forma precisa o espaço entre as galáxias e estrelas, e não haver certeza da velocidade da luz, não se pode medir a idade do universo. É impossível que isso aconteça. As galáxias, tanto as que estão longe
como as que estão perto, elas têm a mesma idade e significa que elas foram feitas prontas. Isso é uma teoria chamada de idade aparente, que é muito aceita pelos criacionistas. A outra coisa é quanto tempo se passou desde que todas as coisas foram criadas e até agora. A resposta é que ninguém sabe disso. Porém, a possibilidade de o universo ser jovem é muito grande. Por exemplo, a teoria naturalista diz que o universo ele está em organização. Então ele surgiu através de uma explosão e essa explosão, que é a teoria do Big Bang, começou a fazer com que o universo entrasse em organização até se encontrar o que está hoje. Então o universo continua em organização. Já, segundo Rudolf Clausius, que está na página 93, o universo vai do organizado para o desorganizado. Ou seja, e se ele nesse momento se encontra organizado, significa que ele está no clímax do seu funcionamento. E se ele está organizado, então significa que ele é novo. Já quando observamos a lei da termodinâmica, que isso nos abre um entendimento muito claro sobre a origem da criação do universo, da Terra e da vida. Dentro dessa lei, segundo a teoria do Big Bang, as coisas foram do quente para o frio, uma grande explosão de massa que agora os planetas, os astros em especial, começaram a esfriar e hoje são o que são nesse momento. Mas a visão criacionista diz ao contrário, diz que foi do frio para o quente. E nós podemos usar simplesmente uma analogia espetacular, que até atingir a temperatura do equilíbrio de funcionamento, que é o que se vê pelas evidências hoje, quanto o Sol, o nosso Sol em especial, está em uma temperatura em que tudo está em harmonia e em funcionamento. E para isso acontecer, ele deveria vir do frio para o quente. E a analogia do motor, isso bate muito coerente com a criação de todas as coisas. Porque o motor, quando você dá na chave, ele precisa sim de um início, porém o motor está frio. E ele vai atingir uma certa temperatura, por isso que há um espaço de espera entre o ligar o motor e começar a andar com o carro, com o veículo e até também disparar todo o sistema de arrefecimento, mostrando que o motor foi esquentando conforme ele foi sendo usado. Não seria necessário bilhões de anos para atingir o tempo de funcionamento, de maneira alguma. Se o poder que há do fogo, das estrelas, do universo, isso poderia ter acontecido imediatamente. Por meio de quem? Por meio do Deus, criador de todas as coisas. Você pode encontrar isso na página 94 do livro Como Tudo Começou. Vamos lá? Vai gravar agora. Glória a Deus. Já no livro teológico Gênesis 1 e 2, nas páginas 54 a 57, ele traz algumas definições simples do que é a ciência. A ciência é o conhecimento do significado da realidade. É a forma de expressarmos a nossa percepção da realidade, de discernir as evidências e depois dar um significado. Quando falamos em proposta e em experimentar e dar definições, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, a realidade científica e a proposta científica. A frase onde tem água, tem não é vida, mas onde tem água, segundo a ciência, tem água. Onde tem água, tem vida é a proposta, mas a ciência precisa investigar e analisar para saber se nessa água há vida de fato. Mas a realidade das coisas é que onde tem água, tem água. Nós também podemos entender que pela fé, nós entendemos que tudo o que existe foi criado. Veja a revelação de Deus em Romanos 1, a partir do 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus
é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Olha que interessante. Através da ciência, não se pode descobrir que Deus criou todas as coisas e nem como todas as coisas foram criadas, mas através da ciência e da observação de toda a criação, se pode entender que todas as coisas foram criadas, mas por quem ou como a ciência não consegue. Mas a fé sim. Segundo Hebreus 11, 3, nós entendemos que pela palavra de Deus tudo foi criado. E quem criou? O verbo de João capítulo 1. Tudo foi criado por meio dele. E nada do que foi feito se fez se não fosse por meio do haja luz, da palavra poderosa que saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que o contexto do criacionismo científico diz na página 39 do livro Gênesis 1 e 2. É possível demonstrar cientificamente que o universo foi criado, mas não há como saber quem ou como foi criado. Existem sequências matemáticas que se repetem na criação, como a sequência de Fibonacci, como aquilo que foi achado no DNA, que cada DNA de cada ser tem uma sequência, um recorte que é igual, que foi chamado de o nome de Deus, pois quando numerado e comparado os números com as letras hebraicas, saiu o tetragrama sagrado. E isso foi maravilhoso que os cientistas que creem no criacionismo científico e bíblico puderam observar através da ciência. Mas há uma outra coisa que podemos observar que está no livro Gênesis 1 e 2, nas páginas 60 e 61. E uma das evidências mais fortes de o artista Deus ter deixado a sua assinatura naquilo que ele criou é simplesmente a base de 3 para a criação de todas as coisas. Já no livro de Gênesis 1 e 1, nós podemos ver que o texto diz: no princípio, tempo, criou Deus os céus e a terra. A base da Trindade, que é um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E essa base está expressa na criação de várias maneiras. Como, por exemplo, no tempo há o passado, o presente e o futuro. No espaço há a largura, a altura e a profundidade. Na matéria há os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Nós podemos ir mais a fundo e perceber que nos átomos existem eles na seguinte forma: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons existem na forma de 3 quarks, ou 3 em 1. A forma de vida se baseia através da informação genética. E essa informação genética aparece codificada no DNA através de sequência de pequenas letras químicas: adenina, timina, citosina e guanina. E essas sequências são divididas naturalmente em códons, e cada códon possui 3 letras. O próprio fogo, ele tem a luz, o fogo e o calor. O ovo, ele tem a casca, a clara e a gema. E se nós pudermos estabelecer algo para nós nos firmarmos sentado nele como um banco de 2 pernas pode cair, mas o de 3 será estabelecido e será firme. Essa é uma das evidências na criação de que tudo está muito bem organizado, foi muito bem arquitetado, foi muito bem planejado para que houvesse uma harmonia entre a criação. Todos sabem que muitos cientistas, na sua humildade, depois de muitas experiências de vida através da investigação das coisas, pode perceber que só uma mente soberana poderia ter criado todas as coisas. Vamos ver algumas frases de alguns cientistas famosos. Louis Pasteur, ele disse: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Ele também disse:
um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. A diretora do CERN, que são as pesquisas nuclear, Fabiola Gianotti, ela disse: não vejo nenhuma contradição entre a ciência e a fé. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para o cientista, no final de todas as coisas. Quem disse isso foi Max Planck. E o famosíssimo Albert Einstein, dentre algumas frases que ele disse a respeito de Deus, ele diz: cada descoberta da ciência encontro Deus, autor dela. Com essas poucas evidências da ciência, nós podemos entender que a ciência e a fé se relacionam, porque quanto mais o homem quer ficar desprovido da religião e do livro sagrado, muitas vezes pela sua arrogância, também através da arqueologia e da ciência no sentido geral, busca desmerecer as coisas de Deus e a revelação de Deus, quanto mais ele investiga, mais o fim dele é considerar que Deus criou todas as coisas, porque a natureza ela é fantástica. Em um lugar na Europa, em uma floresta, eliminaram uma família de lobos, que por sua vez os lobos se alimentavam dos alces, que por sua vez se alimentavam das árvores, que os castores que viviam tanto ali na beira do rio como na terra, precisava da madeira dessas árvores para fazer a base das suas casas, que ajudava muito na represa do rio, impedindo muito problema ali na floresta e nesse ecossistema. Com a morte dos lobos, logo se proliferou o número de alces, logo foi acabando a madeira para o castor, logo deixou de existir o castor e houve problemas no rio que tomou espaço que ele não deveria tomar. Só que fizeram o experimento inverso. Trouxeram de volta um casal de lobos que proliferou, que gerou os seus descendentes, que cresceram, que se alimentaram dos alces que permaneciam lá. A família de alces diminuiu, as árvores começaram a crescer, apareceu de volta os castores, que começaram a organizar o rio novamente. Como é lindo tudo aquilo que Deus criou, a beleza da criação e da natureza. Você pode pôr vídeos na internet em 4K mostrando a beleza da natureza e você não ficará sem glorificar a Deus, porque Deus é perfeito e tudo o que ele criou, como diz as Sagradas Escrituras, é muito bom. Por tudo que nós falamos, inclusive usando de conceitos científicos, não poderia todas as coisas que existem surgir do acaso, mas surgiu de forma milimétrica, pensada, organizada e determinada por Deus para o seu determinado fim. A ciência tenta de várias maneiras dar a sua definição, mas eles simplesmente descobrem coisas que Deus fez, analisam as coisas que Deus fez e o fim de tudo é reconhecer, para quem teme, reconhecer que Deus criou todas as coisas. Como nós podemos usar essa lição 5 que nós estudamos nesse dia para aplicar no nosso dia a dia? Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Simplesmente para não ser murmurador e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelos seres, pelas plantas, pelos animais, pelo ar que nós respiramos por causa do homem em algum lugar não tão puro, mas glorificar a Deus porque a natureza é perfeita. Deus criou todas as coisas para a glória do seu nome. É por isso que os salmos, eles glorificam ao Senhor pela criação. E diz que toda a criação exalta e engrandece ao nome do Senhor, porque falou e logo tudo se fez. Muito obrigado pela sua presença conosco até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. E na semana que vem teremos uma lição completamente diferente. A lição do número 6. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus Cristo. Estudaremos sobre a união hipostática, estudaremos sobre a kenosis, estudaremos sobre o Jesus homem e o Jesus Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se chegou até aqui,
te peço, se inscreva no canal EBD Sim Senhor, compartilhe e não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo o que você achou desta aula nesse dia. E se você desejar conhecer o nosso canal principal, chamado Bíblia de Fato, então pesquisa aí no YouTube, canal Bíblia de Fato, nós temos um material bem interessante lá para os irmãos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, glória ao Deus que criou todas as coisas.